Tem gente da mídia paulista que não aprende. Estão tirando o Botafogo para nada. Esse senhor aí está tirando o Botafogo para M. Para M. Palmeirense vai ter que apanhar de novo do Fogão. Para ver se agora aprende. Vamos reagir aqui à análise do chaveamento da Libertadores depois do sorteio, né, de hoje. E os palpites sobre quem avança, quem chega à final. É muito fácil hoje em dia você ser jornalista esportivo, né? Porque é só botar Flamengo e Palmeiras na final em tudo, né? Que o povo vai te contratar. Porque o povo em todo ano passado foi assim, retrasado foi assim, só enfiando Palmeiras e Flamengo na final o tempo todo. Vão ter que quebrar a cara de novo. E também o SBT Esporte Rio falando do chaveamento da Libertadores e também o Vene Casagrande, que soltou hoje essa história do Montoro, que o Flamengo queria pegar o Montoro, né? E agora ele tendo que dar a versão de que o Flamengo levou um pezinho na bunda, quando foi chegar para tentar furar o olho do Fogão. Chupa. E a irmã do Neymar, hein? Papelão, hein? Ai, o Botafogo só hora vai chegar. Como se o Botafogo tivesse alguma culpa da merda que o irmão dela fez no jogo. Meu irmão, quem expulsou o Neymar foi o juiz e o próprio Neymar. Não foi a gente, não. Isso e muito mais agora. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e depois a gente pede aí pra você. Ah, lembrando, por favor, todo mundo tá assistindo esse vídeo, se inscreve no canal Reserva. Notícia do Fogão 2.0. Batemos 1000 inscritos, tá? A primeira meta pra monetizar já foi batida. Agora tem que bater as horas. Tem vídeo lá todos os dias lá também, tá? Todos os vídeos, todos não, mas tem todos os vídeos lá mais curtinhos no 2.0, tá? Vamos assistir também por lá os vídeos pra engajar e para monetizar esse canal. E também é aquilo, se não batemos os 1000 inscritos, batemos, mas tem 29 porrada, quase 30 mil aqui, ou seja, se esse canal por acaso for excluído, vai ter quase 30 mil pessoas que vão perder o contato com a gente. Só 1000 foram para lá. Pessoal, se inscreve no canal Reserva. Se esse aqui cair com mais um strike, é lá que eu vou postar os vídeos e os reacts, tá bom? Vamos embora pro vídeo, vamos reagir aí aos conteúdos. Eu tava pensando aqui na primeira passagem do Neymar no Santos. Era cada cabelo. Pô, tinha moicano, trancinha, franja, descolorido. É uma tiara ele lançou. Dá pra nós, hein? Melhor ser careca. Contra o Botafogo, na Vila Belmiro, o Santos estreou o novo uniforme azul. É uma homenagem à época em que o craque tinha moicano e destruía. O momento agora é bem diferente, hein? E o cabelo também. Mas o Neymar ainda leva perigo. Passou pelo Marlon Freitas, pelo Jair e só não marcou porque o John estava esperto. John salva o Botafogo. Ficou bravo quando o Zé Rafael não passou a bola para ele e provocou a torcida do Fogão, ó. Vou fazer um gol e vou aí. E fez mesmo, mas isso é papo para daqui a pouco. O Santos estava melhor. Vem o toque no Barreal, salva espetacularmente David Ricardo. O Botafogo chegava a pouco. Você lembra daquela promessa do Neymar? Vou fazer um gol e vou aí? Teve gol do Neymar. O John a bola vai entrar. Só que de mão. Oh, mas não vale, foi com a mão. É difícil entender por que ele fez isso, né? E como já tinha amarelo, por causa dessa falta dura em cima do Jair, foi expulso. Está expulso o Neymar. Depois do jogo, o Neymar teve a cara de pau de reclamar desse primeiro cartão, gente. Pediu desculpas pela expulsão e disse: hoje, se não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. Mas você foi expulso, Neymar. E o jogo mudou. E o Botafogo se deu bem. Arthur cruzou na área e achou o gol. Jogada do Arthur, o cruzamento na grande área, 2, 3 jogadores do Botafogo tentam desviar, ninguém toca e ela entra. 1-0 Botafogo, ganhou o jogo, mas perdeu uma seguidora. A Rafaela Santos, irmã do Neymar, botafoguense declarada, parou de seguir o Botafogo nas redes sociais e escreveu: calma Botafogo, sua hora vai chegar. Se o Neymar não renovar, o último lance dele nessa passagem pelo Santos vai ter sido justamente essa mãozada bizarra pro gol. O contrato acaba no dia 30 de junho. E olha que coisa, hein? O Paris Saint-Germain, onde ele ficou 6 temporadas e foi vice da Champions,
finalmente conquistou o sonhado, inédito título da Liga dos Campeões da Europa, sapecando um 5-0 na Inter de Milão na final. PSG está no grupo do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Abre teu olho, Fogão. Acho que fizemos um bom trabalho aqui fora de casa, agora tem mais um jogo contra o Ceará pra gente, pra nossa batalha, pro nosso grande Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. É isso aí, Botafogo então em nono com 15 pontos, mas tem um jogo a menos que a turma toda lá de cima contra o Ceará quarta-feira no Nilton. Atenção, galera de Coelho Neto, estou indo para aí, vou brotar para gravar. E agora a tabela da Ô, Venê! Ai, meu é Deus. o caminho à la final da la glória eterna. Tá vendo, Flamengo, como você dificulta as coisas? Vamos lá. Só se pega na final também. A gente só se encontra se eu performar e você também, Venê. Caso contrário, a gente nem se vê. Agora, o meu caminho, vou começar pelo lado de cá. O meu caminho pode ser parecido, porém invertido do ano passado. Porque se o Botafogo passar da LDU de Quito, Pode pegar São ele Paulo, pode pegar é o São verdade. Paulo, Sim. né? Que ele também pegou o São Paulo, só Cara, que o Atlético Nacional tá jogando muita bola. muita bola mesmo. Eu vi os jogos do Atlético Nacional na primeira fase. E se der tudo certo pros brasileiros pra cá também, o Palmeiras passando e daí, e o Botafogo passar do São Paulo, e daí mais uma vez de novo, o Botafogo pode encontrar o Palmeiras. Só que no ano passado, pra quem não lembra, o Botafogo pega o Palmeiras nas oitavas, o São Paulo nas quartas e o Peñarol na semi. Isso aí. E aí, no caso, seria invertido, porque se pegar o Palmeiras, se todo mundo passar aí, se não passar, só passar Botafogo e Palmeiras, ele só pega na semifinal. Que são super confrontos por ali, né? Você falou da exibição do Nacional, o Vene Casagrande. Tem algum outro time daquele lado de lá que você acha que vai fazer muito barulho pros brasileiros? Não, talvez o River Plate, né, pela tradição. Sempre, né? Embora não esteja vivendo o melhor momento, muito pelo contrário. Marcelo Galhardo está sendo muito criticado pela torcida do River Plate. Mas, olha como é engraçado, né? O Flamengo pegou o Internacional, que Lado de cá. teoricamente é mais difícil que a LDU, no caso o Botafogo. Mas se passar, o confronto que vem depois é mais fácil. Esse era o meu sonho. Cerro Porteño e Estudiantes. Entende o que eu tô falando? O Palmeiras, Claro. por exemplo, pegou o Universitário, que pra mim é extremamente fácil. O Palmeiras deu sorte. Mas se passar, pode pegar o River Plate, que pra mim é mais difícil que encarar Cerro Porteño ou Estudiantes. Então, assim, não tem jeito. O que o Cris falou é verdade. É verdade. Você quer ser campeão, não dá pra você ficar escolhendo. É pensar jogo a jogo. Só que eu acho que o Flamengo, no caso da skin da Libertadores, precisa melhorar muito. Porque senão nem pelo Internacional vai passar, porque é o adversário O muito lado difícil. de lá é mais difícil. O de cá? O lado de lá é tá. mais fácil. Eu ia perguntar o isso daqui pra é você. O mais lado de lá é difícil. mais fácil, pô. O daqui Aqui é mais tem Fortaleza difícil. com Vélez, Peñarol com Racing. O Racing é muito bom também, Sim, eu vi. tá? É. É que eu já perdi pra eles esse ano. tipo assim, Lembrando Cerro que em Porteño, 2019 Estudiantes. o Flamengo passou pelo Inter, né? E É decidindo lá verdade, também. Nossa. Lembra disso? E o Flu passa pelo Inter também em 2023. verdade. Flamengo e que é aquela Internacional. tradicional narração do Galvão. Gabigol tá pedindo, lembra desse jogo? Claro, o Estudiantes eu posso falar de cadeira. É porque deu uns negocinho lá em mim na Libertadores e a gente foi trupicando. Sim. Mas Estudiantes é fraco, tá? É. Não é um time forte, não. Chegou O Inter é aqui, mais obviamente, com seu mérito. Ó, Passou em primeiro, Pra mim, mas quer dar palpite ou não? vai. Vamos, pô. Vamos lá. Ó, só um detalhe. O que acontece com o Flamengo, acontece o inverso com o São Paulo. O São Paulo vai muito bem nas Copas e no Campeonato Brasileiro tá muito sim, mal. Imagina. Entendeu? Só tem 3 mundiais eles, né? Só. O São Paulo voou na É. primeira fase. Não, Olha mas só, é fora uma de casa. tradição Tudo grande pós-mundial, né? Sim. Sim, agosto, entre 13 e 20 de agosto. Ok. São Paulo, Botafogo, River Plate, Passei, Venê. Palmeiras. Vélez, Racing, Estudiantes, Flamengo. Botafogo e São Paulo? Me respeita! Respeita a mamãe. Vou te dar uma moral. Botafogo, Placar da amizade? Palmeiras. Vélez e Racing, semifinal, Flamengo. Então, semifinal, Racing, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ai, eu já morri. Neste momento, Venê Casagrande, eu já tô de arrasta pra Só cima. um detalhe, você foi no Botafogo e São Paulo, no Botafogo pela amizade, né? Placar da amizade? Não, eu acho que o Botafogo, cara, nas Copas, ainda mais... E aí eu não sei como é que vai ser a janela do Botafogo.
Mas se não perder tantos jogadores, porque a gente está falando aqui sobre entrada, o John Textor falou já que vai gastar dinheiro e tudo mais, mas pode perder jogador. Imagina, perde o Igor Jesus. Não, tá pra perder 3 jogadores aí. Então, Posso assim, dar meu palpite? Vamos lá. São Paulo, Botafogo, River, Palmeiras. Vamos lá. Vélez, Racing, Cerro, Flamengo. Aí depois é Botafogo e São Paulo. Eu vou ser sincero o que eu penso Tudo hoje, bem. tá? São Paulo. Aí depois é River e Palmeiras. Palmeiras. Aí lá é Flamengo e Cerro, né? Flamengo. Depois Racing, Vélez. Nossa, difícil. Vélez. Vou no Vélez por acaso. Isso aí é... Tem que ter uma zebra, gente. Isso tá indo só... Eu vou no Vélez, que eu acho que o Vélez vai dar a vida aí. E depois... Nossa, Palmeiras chega à final. Aí depois é Flamengo e Vélez, né? Flamengo e Vélez. Flamengo. Ou seja, na minha opinião, vai dar Palmeiras e Flamengo na final. Muito bem. Aqui eu vou de Fogão e São Paulo, River e Palmeiras. Veio pra cá, Fogão e River. Pra cá, Vélez, Racing, Cerro, Flamengo. E aí vem Flamengo e Racing. E aqui, só Deus diz. Quem vai me pegar eu na não final? falei campeão, né? Tu já tá na final? Eu tô. É o que tô Entendi. escolhendo. Ué, não é o Foi que eu Fogão e escolhi? Flávio na final pra você? Botei aqui o Fogão Fogão e Flávio. passando do River Tá, Plate. beleza então. Não é nenhum absurdo também. E a casa deles lá é Respeita casa a de mamãe. vocês também, né? Monumental. Verdade. Muito bem, Vene Casagrande. Olha aí meu Fogão Cuidado jogando com o São fora. Paulo. Venceu o Santos com polêmica envolvendo o Neymar. Que isso, gente? Vocês botaram mesmo! Gente, que é isso? Pra quem não assistiu Ué, ao jogo, cara. o Neymar foi fazer um gol. Só que a bola sobrou assim na frente dele, ele fez com a mão. E a mão que ele usa o negócio, igual os jogadores de vôlei. Isso. Olha lá, as Essa meninas. mão que ele as usa meninas esse lá. negócio, é. Ele tá fazendo Por quê? propaganda Por que o ainda. pessoal usa isso? Pra cair e não Não machucar. machucar. Neymar. E aí, o que aconteceu? Ele ganhou o segundo amarelo e foi expulso. Num jogo que pode ser o seu último jogo, E né? tem um detalhe Com a sobre camisa esse do jogo. Santos. Ele caiu na pressão de cerca de 500 torcedores do Botafogo e falou: eu vou fazer gol lá e vou aí. Ele fez. Com a mão. Porque foi gol. Foi gol, mas foi com a mão. Jogando fora de casa, o Fogão venceu com essa polêmica. Você viu o que a irmã dele disse? Eu Botafogo, sua hora vai chegar. Como se o Botafogo tivesse culpa. Roda o BT. Primeiro ele tem que jogar. Rodou. Jogando na Vila, o Santos apostou em Neymar. O camisa 10 fez bela jogada, passou por 2 marcadores, mas parou no goleiro John. Rollheiser também teve a chance, mas mandou por cima do gol. O Santos era melhor e levou perigo mais uma vez com Zé Rafael. Em um dos poucos ataques do Botafogo, Savarino tentou o golaço, mas mandou longe. No segundo tempo, David Ricardo salvou uma bola em cima da linha para manter o alvinegro vivo. Guilherme tentou mais uma e mandou para fora. E aí veio um dos lances que iria definir a partida. Neymar estufou as redes, mas colocou a mão na bola. O árbitro analisou o lance e expulsou o jogador pelo segundo amarelo. Com um a mais, o Botafogo cresceu e quase abriu o placar com Santi Rodrigues. Mas na segunda chance não teve jeito. Arthur mandou na área e a bola parou no fundo do gol, para sacramentar a vitória alvinegra antes do Super Mundial. Final Botafogo 1, Santos 0. Viu o gol ali do meu bebê reborn, ô Venê? Cadê? Tem mais? Vocês não param, hein? Olha só, um beijo aí pro @Samengo. Ele sempre faz essas artes pra gente. Sempre um beijo pra você. Daí, ó. Shakira ou Neymar? Gente, que loucura que foi esse jogo. E aí, com o Rollheiser, né, e o Neymar, é um poder muito grande ali de volume de jogo. E mais no primeiro tempo, pasmem, o Botafogo, em algum momento ali dos 30, tinha 65% de posse de bola. O Santos tentava pressionar a saída do Botafogo, mas o Botafogo tinha mais posse, mais
entrou com 3 volantes. E não achei ruim, Lucas Pedrosa. Sim. Entrou com o Alan, com o Marlon Freitas e com o Gregory. Sim. Menção honrosa ao Gregory, que, na minha opinião, fez uma belíssima partida de almanaque. Se tivesse que parar o Roulez, ele parou. Parar o Neymar, ele parou. Ele fez uma boa partida. Por onde olhava, tava o meu pitbull lá, latindo e pegando as bolas, desarmando e também aparecendo pra dar opção, né? David e Ricardo Jair também fizeram... Jogou muito, David e Ricardo. Que dupla de zaga pro Botafogo. E o meu bebê reborn, ô Pedrosa, Verdade. o Arthur que fez o gol da vitória. Olha, Fernanda, eu acho que assim, fica muito claro quem é o time coletivamente mais forte quando a gente fala sobre o jogo. Porque o Santos, logicamente, jogando na Vila Belmiro, tem ótimos jogadores, Neymar, Rollheiser, Guilherme é bom jogador também. Vai ter mais volume, ainda mais pela necessidade na tabela. O segundo tempo, o John foi a grande figura do segundo tempo Sim. do Botafogo até a expulsão. Só que aí está a diferença de uma equipe que tem um grupo e uma equipe que hoje, na minha visão, está esfacelada. O Botafogo não deixou de competir em momento nenhum, o Botafogo não se mostrou morto na partida em momento nenhum, o Botafogo manteve o seu plano tático e conseguiu, a todo momento, mesmo sofrendo ali com o John e em outras jogadas, ter válvula de escape para jogar. E quando sai a expulsão, para mim o Neymar decidiu o jogo, tá? Ele decidiu o jogo, porque estava caminhando ou para o Santos fazer o gol ou para o empate 0-0, cada um para o seu lado. Quando o Neymar coloca a mão na bola numa atitude completamente descabida, que ele pediu desculpa, mas assim, um cara que tem 32, 33 anos, ele não pode esquecer que ele tem cartão amarelo e ele bota a mão, toma o segundo cartão amarelo e prejudica a equipe dele. Tem o ilustre aí, cadê? E o que o Botafogo faz? O Botafogo toma com um a mais, aí o Botafogo faz o seu jogo posicional, começa a ter muita movimentação com o Arthur, o Marlon Freitas, os passes diretos dele, o Gregory jogou demais também, enfim... A partir do momento que o Botafogo... O Vitinho jogou muito. A partir do momento que o Botafogo começa a crescer na partida e ter superioridade numérica, o gol, Fernanda, era questão de tempo. E o Arthur, que pra mim, voltou a ser o jogador que ele foi lá no Red Bull Bragantino. Um cara que se movimenta na esquerda, na direita, 40 e tal, e ele dando arrancada lá na esquerda pra ajudar o Botafogo. E ele consegue fazer o cruzamento, não se sabe ainda se foi o Santos, se foi ele e tudo mais, mas o importante é que o Botafogo conseguiu vencer. E lembra que eu falei aqui? O favorito na Vila Belmiro era o Botafogo. Deu o Botafogo. Foi o Arthur. O Santos falou pra mim, porque o Santos, parece que ele tava comemorando. Eu tenho uma camisa da sorte do Santos. Ele disse, Fernanda, se o gol tivesse sido meu, vocês iam saber. Que eu ia correr igual um louco pelo gramado. Eu fiquei na dúvida se era pontinha. Mas não, foi um gol do Arthur mesmo. E o Vitinho também, o Vene, jogou uma bola redondinha. E, na minha opinião, um grande destaque também pro Alan. Inclusive, quando ele sai do jogo, o Santos avance muito coletivamente e começa a ter um controle total da partida, que isso não estava acontecendo. O Alan que tem se transformado numa figura muito interessante quando ele entra como titular ou quando ele entra durante as partidas, a qualidade que tem esse jogador e a experiência, hein, Venê? Muito bom jogador, coletivamente o Botafogo foi muito bem, como bem mencionou o Pedrosa, mas isso tudo só pôde ser possível, a vitória lá dentro da Vila Belmiro, graças ao goleiro John, pelo menos na minha opinião. Porque antes do Neymar ser expulso, ele, querendo ou não, acabou ajudando no setor ofensivo do Santos com boas jogadas individuais. Antes disso, o John fez várias defesas, ou seja, acho que a vitória só foi possível graças a ele. Porque se a bola tivesse entrado, a história poderia ter sido diferente. O Neymar poderia não ter tido essa jogada, não poderia ter colocado a mão na bola. Então acho que a vitória só foi possível muito por conta de uma grande atuação do goleiro John. Mas nada tira o mérito dos outros jogadores do Botafogo, obviamente. Como você bem mencionou, o Gregory fez uma baita partida, o Vitinho fez uma baita partida. E nesse jogo, o treinador do Botafogo, ele conseguiu fazer o contrário. Geralmente ele perde um jogador e consegue tirar proveito dessa situação. É verdade. Nesse jogo não, ele ficou com um a mais e também mostrou que sabe jogar com um a mais. Não foi nenhum problema para ele. Foi pra cima. O técnico Renato Paiva vem fazendo um bom trabalho no elenco alvinegro. Então, assim, aquelas críticas que tinham em cima do treinador português agora estão passando e a gente consegue perceber que ele conhece um pouco o elenco, conhece mais o elenco e consegue tirar o melhor de todos os jogadores. John lei do ex, né? É, lei do ex. Foi uma lei do ex inversa. Vários jogadores, Absurdo, lei do ex. O Gregory, o Jair. O Gregory também, né? Sim. Gregory também. Muito bem. Ô, Venê, o Flamengo entrou na briga com o Botafogo pela contratação do meia Montoro. Pois é, o Flamengo... rapaz... Eu já tô animada. Aí o Pedroso falou, fica aquele, não sei o que, amada, gosto desse pet no braço. O que houve? Vamos lá, Conta no pra mim. sábado, o Flamengo entrou em contato com a diretoria do Vélez para entender como é que estava a situação, a negociação no Botafogo. E que eles ouviram que estava muito avançado no Botafogo.
Mas o Flamengo se colocou à disposição para entrar na briga e tentar a contratação desse atleta. A questão é o seguinte, o Vélez teria que voltar atrás num acordo encaminhado com o Botafogo e aceitar receber menos, porque o Flamengo recebeu informação que o Botafogo vai pagar 9 milhões de dólares por 80%. O Flamengo toparia pagar menos, mas de uma maneira parcelada diferente, que seria melhor para o Vélez. E aí o Vélez teria que botar na mesa o que seria melhor para eles. Mas o Flamengo não está disposto a pagar essa quantidade de dinheiro. Ele está mais encaminhado no Botafogo. Hoje, se eu tiver que falar para onde ele vai Botafogo. O Botafogo está na frente. Mas o Flamengo entrou em contato no sábado, o presidente do Vélez confirmou, inclusive. Me dá o nome do jornalista, por favor, não é brasileiro, e ele traz uma... Qual o nome dele? Merlot. E ele traz uma outra informação, além, que é ao lado do jogador. Ele traz a informação que o próprio jogador falou, já estou comprometido com o Botafogo, né? Já é o time que o Botafogo já conversa. Quanto tempo que a gente traz essa conversa? Você trouxe o drone inicial, não foi teu drone? Não, não foi meu, não. Não foi, não. Eu achei que era seu. A gente estava até debatendo isso no off. Já tem um tempo que o Botafogo conversa com o jogador e o próprio jogador, ele traz a informação do jogador, ele traz o drone do jogador, o jogador já está muito comprometido com o Botafogo também, e isso pesou bastante nessa questão dele, quando entrar o Flamengo na briga, conta um monte de coisa, é dinheiro, é o que o jogador quer, a palavra dele, exatamente. Ah, isso no futebol. Isso não existe, Veni, mas são raros, né? São raros, às vezes acontece. E eu acho que pra ele, por exemplo, e aí a gente usa o Thiago Almada de novo, mas é muito mais o exemplo. O exemplo que é, cara, eu saí daqui também, lá no Botafogo o Thiago Almada foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e hoje tá lá na Europa, jogando bem pelo Lyon. Então, assim, o caminho pra ele pode ser muito parecido nesse sentido. Ele falou o quê? Palavra? Uma palavra! Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável do mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Deu 1x1 no Maracanã, deu 0x0 no Maracanã, né? 0x0 ou 1x1? Lado esquerdo da chave, tem São Paulo e Atlético Nacional. Quem vencer pega LDU ou Botafogo. Sim. Quem tá em cima decide em casa. Se o São Paulo passar e se o Botafogo passar, o replay do que aconteceu ano passado. O Botafogo vai decidir na altitude. Não é moleza. Aí vai ter River Plate e Libertad, ficou bom pra ele, mas depois tem Palmeiras e Universitário. Palmeiras pega uma perna mole. Tem dois grandes favoritos, né? River e Palmeiras são bem favoritos pra fazerem uma quarta de final. Quarta de final. Acho que são os dois confrontos, além do Estudiantes, são 3 confrontos desequilibrados. E do outro lado tem Vélez e Fortaleza. Aqui também, Fortaleza tá... Racing e Peñarol. Né? Aí é... E aí na parte de baixo, Estudiantes contra o Cerro, Internacional e Flamengo. A gente pode ter, então, Vélez e Racing, Estudiantes e Flamengo ou Estudiantes e Inter de um lado. Do outro lado, River Plate e Palmeiras. E aí, São Paulo e Botafogo. Vamos lá. Qual lado da chave tá mais difícil? O lado esquerdo, pra mim.
Eu também acho. Claro que é. São Paulo, Botafogo, River, Palmeiras. Eu acho que tá bem equilibrado, assim. Equilibrado? O lado direito é mais difícil, cara. Então... Por que o lado direito é mais Por difícil? cause dos argentinos, cara. Eu acho Você despreza? Não despreza. A gente acabou de falar que o grande argentino tá do lado esquerdo. E é por isso que eu não quis ficar no muro, mas se essa discussão dos dois, eu fico no meio. Pra mim tá bem equilibrado. Qualquer um que achar o lado esquerdo ou o lado direito tá justo, porque tá equilibrado. E vou falar... Você acha que o lado direito é forte? O Fortaleza Prime, não o Fortaleza agora, o Fortaleza Prime, ele tinha muita chance de estar nessa semifinal. O Prime. Não, mas não esse de agora. Não de agora, entendeu? O Fortaleza bem arrumadinho. Mas o que leva vocês a achar que o lado direito está equilibrado com o lado esquerdo? Tem vários times argentinos bons são do lado direito e tem o Flamengo com o Internacional, né? Acho que tem aí uma... Acho que é um equilíbrio. Na verdade, né, gente, eu acho que nesse momento tem uma grande distinção. A gente percebe entre Sul-Americano e Libertadores, né? Nossa Senhora. Aí nesse momento fica escancarada a diferença entre Libertadores e Sul-Americano em termos de dificuldade, caminhos, etc. Né? Vamos lá, perguntas então. O Vessa acha que está equilibrado. Eu acho que o lado esquerdo é mais difícil. O Massa acha que o lado direito é mais difícil. Eu acho, por causa dos argentinos, entendeu? E você, Arnaldo? E eu vou falar o que eu tinha falado dos argentinos, só uma coisa. Como tá Palmeiras desse lado, River Plate desse lado, aqueles argentinos ali, eles também têm boa chance também agora de até ser numa dessa finalista. Ué, então significa que o lado de cá é mais difícil. Eu acho equilibrado, mas se eu fosse escolher, eu escolheria o lado direito. Mais difícil? Mais difícil? Direito? E você, Arnaldo? Se eu fosse para mim, ligeiramente o lado esquerdo mais difícil, mas uma coisa pequena para mim, bem equilibrado. Cara, eu não tô conseguindo enxergar as dificuldades todos aqueles times de cima lá. Vélez, Fortaleza, Racing e Peñarol. Qual que desses aí vai chegar na final? O Peñarol chegou perto, quase sem time e volta com a sua torcida que não teve na fase de grupo. De novo é a gente olhar para o time sem entender o que acontece, né? Não é isso. O Racing é o atual campeão da Sul-Americana. Eu acho que o River Plate é um bom time. A gente fica muito emocionado, porque do lado de cá tem 3 brasileiros. Não, acho que o Estudiantes é forte, tudo isso eu acho. Agora, se você pegar os 4, dividir em 4 ali a tabela, qual é a parte da tabela mais fraca? Em 4? Tipo... Os 2 de cima, os 2 de baixo do lado de cá. Os 2 de cima, os 2 de baixo. Qual é o quarto mais fraco? Sabe por que eu... Eu acho que de Vélez, Fortaleza, Racing e Peñarol. Mas é osso, hein? E eu vou te dar um argumento agora. Você vai curtir. Eram 3 que todo mundo queria pegar. 2 estão do lado esquerdo. 3. O Cerro tá do lado direito, Libertad Universitário pro lado esquerdo. Dos 3, 2 estão desse lado. Fato. Aí você já dá aquela, entendeu? Tá. Se tem 3 que eu quero pegar, tem 2 desse lado, é porque o outro, de alguma maneira, tá mais forte, é um pouquinho mais forte. Eu acho do lado direito mais equilibrado. Mas tem um contra-argumento para vocês. Qual é? Do lado esquerdo tem os 2 que tem 1,5... Não, tem 2 dos 3 que ninguém queria pegar. Palmeiras e Botafogo. Não, Botafogo não. Era Palmeiras ou Flamengo. Ninguém colocava o Botafogo, não quero pegar. Não, a gente tá vivendo a onda do Botafogo. Do pote 2. Não, a gente tá vivendo a onda... Na real, o Palmeiras e Flamengo. Não sei por que o Palmeiras. Mas a gente não pode esquecer e ignorar. O Botafogo é o atual campeão dessa competição. Jogou grande. Ele tem que ser tratado como atual campeão. Independentemente uma coisa é a gente tratar como atual campeão. É uma grife, é uma manchete que está em cima dele. Outra coisa é ver o que o time está jogando, cara. Não, mas calma. Não é só isso. Eu tô calmo, eu tô falando hoje. Os caras ganharam de todo mundo, de trás pra frente na Libertadores. O time começou a jogar bem. Ok. Agora, o sinal é que hoje vai vender jogadores. Já vendeu, né, o Igor Jesus. O Botafogo, Então isso, muitas vezes, aliás, foi o Botafogo ao contrário no ano passado, é isso que vai determinar chance maior ou chance menor depois quando Então, a gente tá falando hoje, né? Hoje, daqui um mês, mais de um mês, não é isso? Quando vê os jogos? Mais de mês. 13 e 20 de agosto. Vixe, então... Bom, então vamos fazer outras perguntas. Vamos lá. Vocês falam como difícil, médio ou fácil? Tá. Confronto de cada um. São Paulo e Atlético Nacional. Médio. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Acho difícil. Não, mas cuidado com o que vocês falam, que vocês vão ter que... Por exemplo, São Paulo é difícil. Eu acho difícil. Tá bom, mas aí você pega Internacional e Flamengo. É muito mais difícil. Para qualquer um dos dois. Então, você está partindo de qual ponto de vista? Não, partindo do ponto... Vamos lá. O adversário do São Paulo é difícil, médio ou partindo do seguinte ponto de vista. Então põe um muito difícil, só para você... Põe mais uma categoria, é verdade. Então, muito difícil. Difícil,
médio ou Isso. fraco? Inspirado hoje, cara. Muito difícil, médio ou fraco. Então tá bom. São Paulo e Atlético Nacional. Eu acho Perdão. difícil. Eu acho difícil. Médio. Eu assisti os jogos do Atlético. Eu também assisti, mas é o time colombiano do tempo do Guita. Eu acho difícil. Palmeiras e Universitário. Fácil. Moleza. Fácil. Fácil. Vélez e Fortaleza. Caramba, eu A acho perspectiva sempre do brasileiro, é isso? Sim. No olhar do brasileiro? duríssimo. Difícil. Pelo que o Fortaleza tá jogando, difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É. Principalmente sob a perspectiva do que o Fortaleza Isso, não exatamente. tá jogando. Não é o Fortaleza Prime. Mas eu vou colar. Rodrigo Ribeiro, Tirone é um mala. Obrigado, Rodrigo. Não, que é Pelo isso. carinho, tá muito legal aqui ter Pô, carinho da galera. fazer um carinho. Internacional e Flamengo. A gente pode falar da perspectiva de cada um. Para o Internacional. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Só que o Inter vai decidir em casa. Sim. Eu tenho a curiosidade do Inter já ter vivido o confronto brasileiro com o Bahia, confronto brasileiro decisivo, né? Passou. Agora imagina se passa pelo Flamengo. Tá grandão, hein? Nossa, A estreia do enorme. brasileiro foi no Maracanã, até 1-1. E detalhe, Maracanã, dia 13, jogo de ida. Arrascaeta fora, tomou o terceiro. O Flamengo perde o seu melhor jogador no jogo de Artilheiro do ida na sua Campeonato casa. Brasileiro. Isso, Bom, artilheiro. perspectiva do Internacional é que é muito difícil. A O perspectiva do Internacional, Flamengo. difícil. Fácil. Fácil? Tô brincando, difícil. Difícil. Tô nessa aí Difícil, também. amigo. Difícil. O Inter não é, descansado é bom time. moleque? Vai ter que colocar os caras numa câmera hiperbárica, guardar todo mundo. Então, essa coisa que eu... Só que o Inter tá lá embaixo, né, no brasileiro. Então, até agosto, o Inter vai ter que ralar pelo brasileiro, assim como o São Paulo, etc e tal. Então, é essa situação. Claro que o Flamengo, o Palmeiras também vão ter que ralar pela ponta Isso. do brasileiro. Nós vamos ter um mês de brasileiro Tem que ralar antes da e- Libertadores. E terá ralado no Mundial, detalhe. Precisa disso. Sim, nós vamos ter um mês de brasileiro antes da Libertadores. Entendeu? Ó, o Paulo Ferrarelli. Flamengo é um time muito difícil, mas vamos lembrar que a Libertadores o Flamengo curte dar uns vexames internacionais. Inter passa. Não seria um vexame. Claro, seria não. nada Jeito não. nenhum, né? Longe Chame disso. não. Vou fazer outras perguntas, em homenagem aqui ao cara que falou que eu sou mala. Qual é o nome Isso. dele? Outras perguntas para você, meu caro. A Viviane Rocha fala que eu sou maravilhoso, tá? também Obrigado. Viu como é que o nome do cara me chamou de mala aqui? Calma, não Tirone precisa ir é um mala. atrás. Não, vai atrás dele, vamos lá. Vai atrás. Vai atrás, pega ele. Eu pega. sou o cara mais contra o revanchismo, mas vamos lá. A minha pergunta é: o São Paulo é normal que ele vá até onde? São Paulo. Diante dessa chave aí, né? Quero dizer. É normal que ele vá até as quartas. Em relação ao ano passado, eu acho que o São Paulo tem um time pior, mas enfrentou um adversário pior. Então acho que é mais difícil. O ano passado era Nacional de Montevidéu, nesse momento. Acho que o São Paulo era pleno favorito nesse confronto. Contra o Atlético Nacional não acho tanto. E aí pode ter a mesma, se passar, a mesma quarta de final do ano passado. contra o Mas Botafogo. assim, cara, a gente tá Só vou falando, lembrar- só lembrar as pessoas que é hoje. Sim. Nós vamos ter um mês de brasileiro antes dos confrontos da Libertadores, tá? Um mês. E Copa do Brasil antes também. Tem Copa do Ah, Brasil. pode ser que o cara chegue na Libertadores já um pouco com refresco aí, né? A questão da perspectiva do São Paulo é não ter uma janela que mude o patamar do time como outros terão. Mas, sinceramente, Tem outro ponto semifinal, pra mim é possível. Se ele ficou a um pênalti, a uma bola contra o mesmo Botafogo numas quartas, de estar na semifinal, por que eu não acho que é possível estar na semifinal de novo? aí. Lembrando que no jogo de ida, quem não estará no, São Paulo, no banco do São Paulo, Arnaldo. Zubeldia lá em Zubeldia. Medellín. Qual o quadrilátero mais difícil para Final- fechar? Final em Lima, né, do Peru. Final em Lima. Final da Sul-Americana em Santa Cruz de la Sierra. Final em Lima, no Peru. São, né, não é... O quadrilátero mais difícil? Quadrilátero mais difícil. Sabe o que é quadrilátero? Né? Cada um dos. Eu acho justamente o do Flamengo ali. Mas aí se ele passa, ele vai à final, na minha visão. mais Pode vir o Racing, né, lá de cima. O Libertad e o Universitário dá uma quebrada boa, né? Pra não escolher esse quadrilátero. né? Sim. Esse aí? Esse pode ter um super confronto, River e Palmeiras, mas. Enfim. Tem uma boa chance aí, né? Do quê? Ter São Paulo e Palmeiras de um lado, Flamengo e Vélez. Na Ou verdade, tem mais Racing chance de do ter outro River e lado. Palmeiras de um lado. Não, filho. Na semi? Na semi Não, não uma dá. boa chance, eu não sei se é, mas tem uma chance. Na semi não dá. Não. De ter São Paulo e Palmeiras na semifinal é uma chance, mas não é uma boa, uma grande chance. Você acha que é? Eu acho que é, cara, porque o Atlético Nacional, gente, é um Não, time mas depois tem o forte. Botafogo, tem. Não, acho Sim, pouco mas provável. O Botafogo Pouco vai provável. decidir com a LDU lá, enfim. Então. Vocês estão botando o Botafogo como se fosse o Botafogo do ano passado. Não é. Não é.
Não é. Tende a não ser. Pode ser que mude tudo agora, né? John Textor vá ao mercado. Estamos falando hoje, tá? Aquele Botafogo encantado, aquilo que vimos no ano passado, não é o que está acontecendo hoje. Bom deixar isso claro. O time tem uma base, é bom time. Parece que o Renato está começando a fazer o time jogar melhor. Ok, eu compreendo isso, acho difícil, mas não é aquele Botafogo do ano passado. Só para deixar isso claro. Pode ser que evolua, que melhore, que as coisas andem, né? Cresçam, janela, pode ser tudo isso. Tá? Na minha visão, pelo menos, hoje ainda não. Bom, eu ia fazer uma outra pergunta ainda sobre a Libertadores, mas... o que eu ia falar é que tudo muito bom, tudo muito bem, vai dar uma misturada depois das 3h30, quando tiver o sorteio da Copa do Brasil. Sem dúvida. Sim. E aí depende de quem pegar quem, porque é no meio do caminho aí, né? Os jogos são intercalados, sei lá, né? Pra fechar, a gente não vai fugir da responsabilidade de fazer o chaveamento até chegar na final. Isso eu gosto. Viu, Massa? Quero ver coragem Vamos lá. agora. Vélez e Atlético Nacional. Passa o... São Paulo e Atlético Nacional. Passa o... São Paulo. Atlético Nacional. São Paulo. Ué. Tá nervoso. São Paulo, vai. Tá bom, passou. Vamos colocar ali. Se a gente puder colocar ali, seria lindo. Só Se que- não der, a gente... Será que a gente consegue? Acho que vai dar pra conseguir. E a gente olha depois pro print, que a gente tem que ter o print pra ficar bonito. LDU e Botafogo, quem passa? LDU e Botafogo. 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 LDU. Mas vai dar Botafogo. Então teremos ali São Paulo e Botafogo. A gente vai colocar já... Vai colocar na tela? Vamos? Não, isso aí é só... Tá pedindo pra esperar ali, eu acho. Que Não. vai dar certo. Então vamos. É isso? Bom, aí vamos lá pro lado de baixo da tela. River Plate Você vai, e Libertad. vai gastar saliva nas duas perguntas? Precisa? Não, né? River Plate e Palmeiras, certo? Espero que Perguntar sim. pra todo mundo? A gente dá uma pulada, né? Bom, Massa, espero que sim. Não mantenha a sobriedade nessa falso hora. modesto. Não, espero que sim pro River. Tá. Tá. Gostou? Você foi bem. Olha lá, ó o São Paulo, pingou. Aí, ó, vambora, vamos pro print, gente. Tem que ter coragem. River Vamos pro Plate print, também, ó. Palmeiras e Botafogo. Isso. Botafogo Isso. lá em cima. Botafogo. Aí do outro lado, Vélez e Fortaleza. Vélez. Fortaleza vai se organizar, o Marcelo Paz e vai dar Fortaleza. Vélez e Racing. Já falou o outro também. Já. Eu acho que é Racing também. Eu acho que o Racing passa também. Olha, meu. Acho que passa Penharol, mas tudo bem. Manda vocês. Então Vélez e Racing. Não. É porque 3-1, 3-1. né? Tá. Aí Nós vamos pagar por tudo Estudiantes aí. e Cerro. Estudiantes. Estudiantes. E agora eu quero ver Internacional e Flamengo. Mas eu não tenho a menor dúvida que vai passar o Saci. O Inter vai passar. Flamengo. Inter. Flamengo. Malvadão. Sério? Sério, Tá Flamengo. bom, Flamengo. Malvadão. Então tá, Flamengo. Aí, ó, São Paulo e Botafogo nas quartas. São Paulo vai passar São Paulo. e vai devolver a do Botafogo do ano passado. É mesmo? Vocês estão Vai. nessa? São Paulo e São Botafogo Paulo vai passa passar. São Paulo. São Paulo vai Olha, passar. então tá, não vou nem votar. Bota São Paulo, então. Aí, agora eu quero ver. River Plate e Palmeiras. Clube Atlético River Plate. Palmeiras. Palmeiras. Que é isso, tio? Passando bem? Tá tudo bem aí, filho? Aí, Vélez e Racing. 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 Estudiantes e Flamengo. Estudiantes. É aí a hora da. Chega a hora do verdade. Penharol e do Olímpia, vira o terceiro. O terceiro elemento ali. Passa o Estudiantes. Então, Flamengo vai ter que decidir os universitários. Universitários. Flamengo e Estudiantes. Chegou o momento de Flamengo. Olímpia. Falaram Flamengo com folga. Tá bom. Agora eu quero ver. Racing e Flamengo. Flamengo. Vai, Massa. Flamengo. Racing. Racing. Vamos para os universitários. Que é isso? Não, brincadeira. Eu vou votar no Flamengo. Falei sacanagem. Eu tenho que ser Flamengo. coerente. Porque se eu derrubei o Flamengo antes, eu vou no Racing de novo. Flamengo. Agora eu quero ver. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras. A freguesia do confronto prevalecerá São Paulo. Passa. Palmeiras. Palmeiras, né? A gente dá a final Flamengo e Palmeiras. Já pensou De de novo? novo, meu amigo?
Vai ser nada disso. A vingança? Printem aí pra gente errar, vocês falam que vocês não sabem nada. Olhem pra frente aí, gente. Vamos ficar no print. Peraí, É o print do Tá Fácil Ser Você Jornalista. gostou de palpitar hoje? É. Pô, delícia, Aê, velho. garoto. Tá aí, ó. Delícia. Todo mundo abraçado. Quem é campeão? Flamengo ou Palmeiras? Palmeiras. Flamengo, é claro. A gente tá gritando pra quem? Já? Há muito tempo. Flamengo. Campeão? Campeão. Palmeiras, claro. Flamengo, claro. Então, ó, todos abraçados. O print pra vocês tirarem aí, ó. Print do Tá Fácil Ser Jornalista. Tirou? É, pessoal, eu gosto assim. Eu gosto assim. Igualzinho ano passado, não o chaveamento em si. Eu acho que tá equilibrado, tá quase igual. A gente não teve uma oitava de final como essa, que é um pouco mais tranquila, mas a gente teve também o resto do chaveamento todo difícil, né? E essa aí tem River Plate, tem Palmeiras, São Paulo. É só trocar o River pelo Flamengo e passa a ser bem parecido o nosso chaveamento do lado de cá, né? Só muda aí o River Plate, só muda aí o LDU, que foi mais tranquilo. Mas você pode comparar a LDU com o Peñarol, fica justo. Mas voltando aqui à questão da coincidência com relação aos comentários, né? Tem aí gente tirando o Botafogo pra merda, tá? O senhor ali, o careca gordinho aqui no cantinho da Band, é o Vissone, né? Acho que é o Vissone, eu posso estar me enganando. Mas o palmeirense aqui do cantinho também, o Tirone, o Arnaldo. O Tirone e o Arnaldo, eles meio que como São Paulinos que são, já meio que estão vacinados. Estão com um certo receio do Botafogo. Agora, o palmeirense tá achando que virou bagunça. Tá esquecendo que ano passado eles também tiraram o Botafogo pra merda. Achavam que o Botafogo nem da oitava de final quando o Palmeiras passava. Também achavam que não passava do São Paulo. E foi passando. E deu no que deu, ó. Ó, quem tá aqui atrás? Pra quem tá aqui atrás? Deu no que deu. Veio pra casa do pai. Então, amigão, o pessoal continua tirando o fogão com merda. Sei que o Botafogo não começou bem o ano, mas já está em viés de alta claríssimo. Não vê quem não quer. Vai contratar, se vai encaixar todos os reforços aí, eu não sei. Tomara que reforcem melhor do que foi na primeira janela. Perderemos jogadores como o Cuiabano, como Igor Jesus, Jair. Então temos que nos reforçar muito bem. Porque ano passado a gente não perdeu ninguém. Ninguém foi vendido ano passado no meio do ano. Só chegou gente. Só chegou jogador para aumentar o nível. A gente não perdeu para repor. Então temos que fazer uma janela melhor do que ano passado até, né? Mais assertiva até do que ano passado, para repor o time titular e também melhorar o banco, que hoje é fraco. Mas o Botafogo com Paiva tem um modelo, tem um retrospecto, vamos dizer assim, com Paiva, que é muito benéfico para quem joga mata-mata. O Botafogo tem um retrospecto de fora de casa, até perde muito mais do que ganha, é claro. A gente ganhou a primeira fora de casa do Brasileirão agora, e com o Carabobo são 2 vitórias fora de casa e vários tropeços fora de casa. Mas nenhum dos jogos fora de casa o Botafogo levou 2 gols. Ou foi 0-0, ou a gente ganhou de 1-0, ou levamos 1 gol só. Foi 1-0 que a gente perdeu pro Galo, 1-0 que a gente perdeu pro Laú, 1-0 pro Estudiantes, 1-0 pro Bahia, 1-0 pro Red Bull, 0-0 com o Flamengo, 0-0 com o Palmeiras, né? Ganhamos de 1-0 do Santos, ganhamos de 2-1 do Carabobo, fora de casa. Então, fora de casa, o Botafogo é muito mais fraco do que em casa. Não dá nem pra comparar. É muito mais fraco. Joga bem pior fora de casa do que em casa. Mas não perde feio. São derrotas no placar mínimo. Quando vem derrota, né? Porque às vezes até consegue um empatezinho, né? Então, ou seja, isso no mata-mata é muito bom. Você perder de 1-0 fora de casa, 0-0 fora de casa, maravilhoso. Em casa, tu vai e decide. E em casa, o Botafogo do Paiva é avassalador. São 8 jogos, 7 vitórias e só 1 empate. 2-2 com São Paulo. De resto, só vitória. A gente ganhou de 2 do Juventude, ganhamos de 2-0 do Juventude, ganhamos de 4-0 do Capital, 4-0 do Internacional, 2-0 do Fluminense, né?
Ganhamos de 1-0 da Laú, 3-2 do Estudiantes, que teve um pênalti roubado, né? Então, dentro de casa, 1-0 do Capital. Não, 1-0 do Capital foi fora de casa, né? Tem isso, 1-0 do Capital fora de casa, esqueci de citar, né? Teve um outro jogo dentro de casa que eu tô me esquecendo agora. Teve algum outro jogo dentro de casa. O Carabobo, 2-0 também contra o Carabobo. Então, dentro de casa é 4-0. E fora de casa, ou é empate ou é 1-0 pros caras. Então o Botafogo tem um retrospecto muito bom para um time que vai jogar Copas. Pode ir muito longe com esse retrospecto do Paiva na Libertadores e na Copa do Brasil, que já teremos o sorteio, né? Já teremos o sorteio e no decorrer do dia traremos para vocês qual é o adversário do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil, que não tem pote. Pode encarar qualquer um dos classificados. Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, né? Qualquer um dos classificados a gente pode encarar. E é isso. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix. Aqui embaixo nós temos o link do nosso canal Reserva, que bateu 1000 inscritos, graças a Deus. Mas quem não é ainda inscrito naquele canal Reserva e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia, vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de React Torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contatos, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajudam muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, vamos ver quem é o rival de São Paulo. Pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso e-mail de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.